Salve, salve traders, bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai estar falando sobre backtest, os erros comuns que as pessoas cometem no backtest, né? A gente vai exemplificar 5 erros e como você pode fazer para evitar esses erros, beleza? Então, é muito comumente a gente ter resultados incríveis aqui no backtest, mas na hora que a gente coloca aqui na conta real, a gente vê que não é bem assim, né? E isso geralmente ocorre quando a gente acaba cometendo um dos 5 erros que eu vou citar aí. Então vamos dar uma olhadinha neles aí, o que eles são e como a gente pode fazer para evitá-los, beleza? Então, pessoal, o primeiro erro que eu considero é você, antes mesmo de iniciar o seu backtest, você não fazer um planejamento, não estipular uma regra, né? Não fazer um sistema. Por que isso? Porque às vezes a pessoa já pega o seu robô, né? Já coloca ele ali no backtest e ele não vai com um plano, né? Não define uma regra. E essa falta de planejamento, ela pode prejudicar ali os seus resultados, justamente porque você não vai ter um critério, não vai ter uma decisão e isso vai prejudicar. Então, é importante que, de repente, até num bloquinho de notas ou num print, você consiga, por exemplo, definir algumas regras claras, uns objetivos que estejam de acordo com o seu perfil e que façam sentido antes mesmo de iniciar o backtest, tá? Então, você defina elas, saída de gerenciamento, métodos de entrada, take profits, stop loss, por exemplo, você vai usar numa ordem, defina, por exemplo, um limite para eles, para que não fuja muito daquilo e na hora que você fazer o seu backtest, além dele ficar mais rápido, você vai evitar aí um erro de falta de planejamento, beleza? Um exemplo prático para vocês entenderem assim, a falta de planejamento é igual você construir uma casa sem ter um projeto ali, um arquiteto. Então, em algum momento ali na construção da casa, por você não ter feito um planejamento, você vai ter algum problema. A mesma coisa vai acontecer lá no backtest, beleza? O próximo erro é o overfitting. Eu acredito que ele seja um erro muito comum, tá? Que justamente o que é o overfitting? É quando você faz uns excessos de ajustes no seu backtest, tá? Então vamos supor que você pode, por exemplo, pegar um período específico ali que você vai testar, uns 2 anos, por exemplo, e você otimiza ali o seu robô especificamente para aqueles 2 anos, né? Você não chega a testar ele em outros cenários, outros momentos, porque o mercado ele vai mudando de padrão conforme o tempo passa, né? Ou acontece em determinados cenários, como por exemplo uma guerra. Então é importante que você ajuste o seu robô ao longo do tempo, né? Não otimize ele só por um período específico, tá? E além de você otimizar por um período específico, é interessante que você pegue, após a otimização, jogue esse robô num outro período e veja se ele desempenha de uma maneira similar, tá? Isso aí, com isso, você vai conseguindo diminuir o overfitting, né? O excesso de data específica otimizada, né? Além das datas, você também pode ter falhas quando você pega e o seu robô tem muitas opções, muitos parâmetros, né? Muitas condições e você tenta otimizar todas elas de uma vez. Então, isso também vai dar um excesso de ajustes. Isso pode gerar um resultado aí que pode chegar num lucro, mas na hora que você coloca na conta real é diferente justamente pela quantidade excessiva de ajustes ou pelo tempo lá específico que você fez o seu teste, tá? Então é importante que para você evitar o overfitting, você faça seu backtest num período, depois jogue em um outro período, faça de novo, depois mais um outro período e veja se seu resultado ali tem uma curva similar, tá? E sobre os parâmetros que tem no seu robô, na sua estratégia, tente diminuir o máximo possível para você otimizar ali especificamente aqueles parâmetros, tá? Comumente no MetaTrader você colocar várias opções ali nos seus parâmetros de passos. Então, por exemplo, tem um take profit, vamos supor que você tem um take profit de 100 pontos. Aí você vai fazer vários testes, por exemplo, testando um take profit com 100, 110, 120. Às vezes, você testar com tantos valores assim, com uma distância tão curta, não seja viável, dependendo da sua estratégia. Seja mais fácil você adaptar a estratégia, por exemplo, de 100 para 150 ou 200, né? Você já diminuiria a quantidade de testes e possivelmente poderia diminuir um overfitting, tá? Então, a solução que a gente tem, né, é justamente essa que eu falei para vocês. Períodos específicos, roda o teste, otimiza ali, vê se tem uma questão similar nesses períodos, se as configurações que você está usando estão gerando resultados similares, e evitar colocar vários parâmetros ali no seu robô, beleza? Uma analogia para vocês entenderem o overfitting é como se, por exemplo, um aluno está estudando para uma prova, e aí ele simplesmente decora ali a temática ali, ele não aprende de fato, ele só decorou. Então, mais ou menos o que o robô também faz. Na hora que você vai fazer a prova, se for diferente do que você estudou, por você só ter decorado, você não tem uma noção ali dos que você estava estudando,
vai ser totalmente diferente. Então, o overfit é mais ou menos isso, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, o erro 3 aqui é a questão de uso de dados irrealistas. O que seria exatamente isso? Seria, por exemplo, você fazer o backtest em cima de um histórico, né, de um período, de um ativo, de uma data, em que esse histórico ele está incorreto. Geralmente no MetaTrader 5 a gente acaba tendo isso, então a corretora disponibiliza o histórico, né? Mas ele não está realmente foi de fato o que aconteceu na época. Pode faltar alguns dados, alguns a gente chama de ticks, né? Alguns ticks podem estar faltando e você fazer a sua estratégia em base em cima desses dados, você pode ter resultados que não fazem sentido justamente pela qualidade do histórico. Então é importante que você valide lá se a sua corretora tem um histórico válido. Tá. Se não tiver, você pode trocar de corretora ou de repente até pagar para adquirir dados históricos. Aí você pagando, você tem certeza que você está com os dados mais fidedignos que fazem sentido. E aí você pode testar em cima deles. Então, vamos tomar cuidado com o histórico, tá bom? E a modelagem inadequada seria, por exemplo, o período de teste. Então, lá no MetaTrader, a gente tem uma opção, por exemplo, que você consegue testar um robô a cada nova vela, somente o preço de abertura da nova vela. Então, o outro decorrer que o do preço teve na vela não é validado no teste, é apenas o preço de abertura. E isso deixa o teste muito mais rápido. Então, tem gente que opta por essa opção, mas isso tem que fazer sentido com a sua estratégia. Se a sua estratégia, por exemplo, não considera que, por exemplo, você vai fechar uma ordem só na abertura de uma nova vela, então não faz sentido usar esse tipo de modelagem. Você teria que usar, por exemplo, a modelagem que a gente chama de cada tick, que é onde o mercado vai simulando como de fato o mercado foi lá e correu nesse período de tempo. Então também tomem cuidado com o tipo de modelagem que você usa, tá? E aí, quais são as consequências disso, né? A consequência é que você vai ter resultado impreciso, isso é certeza, se você usar histórico inválido ou modelagem inválida. De repente você vai ter um resultado positivo, aí você coloca na conta real, não vai bater, tá? E a estratégia vai estar falhando na prática. Então você não vai estar com a estratégia funcionando, principalmente na questão da modelagem. Você acha que a estratégia está batendo ali, mas não está, quando na verdade era para ter fechado num momento, mas como você usou uma modelagem errada, ela fechou em um outro, e aí você pode achar que a estratégia é boa, ou de repente ter uma estratégia ruim, mas se você tivesse rodado na modelagem de dados corretos, você teria uma situação totalmente diferente, beleza? Então, as soluções são de fato você usar lá os dados reais, você pode até comprar ou trocar de corretora, ver se os dados fazem sentido. E a modelagem você usa de acordo com a sua estratégia, ok? Já o erro 4 é que o passado não garante o futuro, então é muito comum as pessoas acharem que, por exemplo, o resultado que teve ali no backtest você coloca lá na conta real, né? Ou em tempo real, e você acha que vai ter um resultado bem similar. Não é bem assim. O passado não vai garantir o futuro. O passado ele vai servir como uma grande referência para a gente, então você pode construir muito da sua estratégia com base no que já foi passado, mas tem ciência que quando você colocar na conta real, vai ser similar, se você fez tudo certinho, usou todas as suas técnicas, fez o seu plano lá inicial lá no erro 1, tenha noção que nem sempre vai ficar igual, mas vai ficar similar, beleza? Então, você consiga usar o backtest para você ter os resultados ideais, mas tenha ciência de que no tempo real vá ter alterações, né? É importante também que, por exemplo, você já tem backtest, já tem a estratégia configurada, o setup que você vai usar nela. Antes de você colocar na conta real, coloque ela numa conta demo ou numa conta real até com baixo valor, para você testar de fato, fazer alguns comparativos se na conta real está desempenhando similar com os resultados que você teve aqui no backtest, tá bom? Então, e além disso tudo, né, você tem que considerar ali a margem de erro que eu te falei não vai estar similar. Então, considere isso e você falar, passou, mesmo com a margem de erro, passou aqui nos testes. Então, você segue, né, e coloca lá o robô na conta demo, numa conta de real com pouco valor, e passou também nessa fase, aí você já pode começar a operar de maneira real, tá bom? E na questão de margem de erro, você precisa considerar algumas questões que são justamente slipagem, que são a derrapagem de preço, né? Às vezes o backtest não simula e na conta real a gente pode ter muito disso. A slipagem depende, por exemplo, da sua internet, da internet da corretora, se a comunicação está certa, se o computador está funcionando, se o computador não está travando, tá? Isso tudo pode gerar derrapagem. Os spreads, que geralmente quando a gente está operando lá no Forex, por exemplo, o spread é muito variável, então a gente também tem que considerar ali os valores, então faz cálculos ali do slipagem, spreads na sua margem de erro,
e a sazonalidade do mercado. Então, às vezes a gente testou o mercado lá por um período, às vezes o mercado vai lá numa nova situação, ele muda um pouco o ritmo dele, por exemplo, uma guerra, né? E aí você tem que adaptar ali, talvez seja necessário você refazer os testes para se adaptar na nova sazonalidade, beleza? Já o quinto e último erro é você desistir prematuramente. Então, justamente, por exemplo, você está fazendo ali seus testes, né? E você está vendo que não está dando certo e muita gente acaba desistindo aqui nos primeiros resultados. Tanto no backtest, quando você também, o seu backtest deu certo, você põe na conta real, você acaba desistindo. É interessante que você tenha muita persistência, porque nenhuma estratégia funciona 100%, né? Ela não vai dar certo, você tem que adaptar, tem que persistir, tem que insistir, tá bom? Alguns casos você pode fazer pequenos ajustes antes de abandonar e verificar se esses ajustes realmente fazem sentido, se estão gerando resultados. Às vezes, alterar pequenas coisas já faz sua estratégia ser lucrativa, mas lembrando que alterar essas pequenas coisas tem que fazer sentido em todo o seu backtest, tá? Não só um cenário específico para a gente não fazer aquela questão do overfit, tá bom? E sempre foque no longo prazo. Então, às vezes, a sua estratégia está dando um pouco de dinheiro ali naquele mês, mas pode ser que nos próximos meses ela faça mais dinheiro, tá? Então, nunca desista. Eu, particularmente, sempre falo que às vezes eu perco mais tempo fazendo teste, backtest, do que desenvolvendo o robô em si. Essa fase ela é muito demorada às vezes e também você nunca pode parar, né? À medida que o mercado vai mudando, você também tem que se adaptando a ele para acompanhar o sentimento que o mercado está tendo, beleza? E terminamos a aula de hoje, tá? Então, só conclusão aqui, lembrando, sempre planeje suas regras, é muito importante. Evite o overfitting, não faça lá o backtest lá muito focado, beleza? Vá lá diluindo com as possibilidades e veja se faz sentido. Sempre procure trabalhar com os dados reais, cuidado com os dados que a sua corretora está te provendo, beleza? E vamos lá, nunca desista, seja realista e persista, beleza? Então essa foi a aula de hoje. Se você ficou com qualquer dúvida, pode mandar ali nos comentários, tá? Se você não tiver inscrito no canal, eu vou pedir para você inscrever. E se precisar contactar a gente sempre tá aí no nosso WhatsApp ou no nosso website. Um abraço, até mais.